Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre a CPI da Covid no Rio Grande do Norte. O presidente da comissão, o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade, é o nosso entrevistado de hoje. E a trajetória política de Lavoisier Maia, ex-governador do estado, que morreu nesta segunda aos 93 anos. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa desta segunda-feira, véspera de feriado, aqui ao vivo, exatamente 19h25. 7h25 da noite, você pode mandar sua mensagem para participar do programa com a gente através do nosso Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenáriopolíticotcm. Tem também o nosso WhatsApp, 88028979, e o Instagram, @cenáriopolíticotcm. Espero que você tenha aproveitado bem o seu final de semana, com cuidado, com cautela, porque a pandemia não acabou. Mas hoje vamos falar sobre política, né? Tem a CPI da Covid, que é o nosso assunto com o nosso entrevistado de hoje, o deputado estadual Kelps Lima. Polêmica da semana passada, os depoimentos, a investigação sobre o consórcio Nordeste e a compra dos respiradores. O governo do estado contribuiu ali, viu, Vonuf, com 5 milhões de reais. Todo mundo que nos assiste costuma lembrar deste fato e sempre pergunta a nossos entrevistados que têm ligação, que fazem parte dessa gestão atual do governo do estado. Então, vamos conversar sobre documentação, sobre depoimentos, esse e outros assuntos com o deputado Kelps Lima. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais também sobre o falecimento do ex-governador Lavoisier Maia e vamos trazer também ainda informações sobre a polêmica do vídeo do prefeito no final de semana ali durante o procedimento cirúrgico dentro da sala de cirurgia, de uma cirurgia ginecológica. Daqui a pouquinho a gente traz isso. Boa noite, Vonuf Prachedes. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 10 cidades que recebem os serviços da TCM. Você pode participar, interagir conosco. Nesta semana a gente vai falar muito sobre política e você, claro, interage conosco. A gente começa aqui, Carol, falando da morte na manhã desta segunda-feira do ex-governador do Rio Grande do Norte, Lavoisier Maia. Lavoisier faleceu de infecção generalizada aos 93 anos e deixa um legado na vida pública do estado do Rio Grande do Norte. Presente em grande parte da história política do Rio Grande do Norte, Lavoisier Maia Sobrinho nasceu em 1928, em Almino Afonso. Médico ginecologista e obstetra, era filho de políticos e começou a vida pública em 1975, como segundo secretário estadual de saúde. Foi secretário do Interior e Justiça do Estado. Em 1979, foi nomeado governador do Rio Grande do Norte, durante a ditadura militar. Foi eleito senador, deputado federal e deputado estadual. Em diferentes contextos e alianças, foi filiado à UDN, Arena, PDS, PDT, PFL, PSB e, por último, o PSDB, sigla ao qual continuava afiliado. Na trajetória política, já foi aliado de Maluf, Brizola, Quércia, Aloysio Alves, Geraldo Melo, Tasso Gereissati. Foi casado com a ex-governadora professora Vilma de Faria. Sua filha, Márcia Maia, postou nesta segunda texto emocionado nas redes sociais. Lavoisier deixa a esposa e 4 filhos. Ao longo de minha vida pública, sempre procurei trabalhar em prol da realização da cidadania do meu conterrâneo. Pois é, como vocês viram, uma história realmente densa, politicamente falando, aqui no Rio Grande do Norte. Nossos sentimentos à família, nossos sentimentos à esposa de Lavoisier Maia, nossos sentimentos aos 4 filhos aqui do ex
governador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-senador também, médico, foi professor também. Um fato... Vocês viram aí esta fala dele, foi um discurso em 2010, esse discurso, quando ele ainda era deputado estadual, mas aí era na Câmara Municipal de Natal, quando recebeu o título de cidadania natalense. Uma curiosidade também sobre Lavoisier Maia, Vonúvia, que ele estudou aqui no Colégio Diocesano Santa Luzia. Então, curiosidade, uma ligação de Lavoisier Maia aqui com o município de Mossoró. Estudou no Diocesano antes de ir para a Bahia cursar medicina. Tem essa curiosidade aí sobre ele. E o governo do estado do Rio Grande do Norte, por meio do decreto 30965, decretou luto oficial de 3 dias no estado do Rio Grande do Norte pelo falecimento do ex-governador Dr. Lavoisier Maia Sobrinho. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado ainda nesta segunda-feira. Então, fica aqui também os nossos sentimentos a todos os familiares deste que foi um importante político do estado do Rio Grande do Norte, Carol, que permeou aí por vários partidos, né, da ditadura militar até o PDT de Brizola. Progressista PDT, pois é, diferentes frentes aí de atuação, diferentes alianças em contextos específicos. Outras autoridades também emitiram notas de pesar, vídeos nas redes sociais, considerações sobre a importância política, o marco que é Lavoisier Maia na história política do Rio Grande do Norte. Vonúvio, tivemos aí também nota de pesar da Assembleia Legislativa e de outros personagens políticos do nosso estado. Vamos agora conversar com o deputado estadual do Solidariedade, que é presidente da Covid, da CPI da Covid, aqui no Rio Grande do Norte, lá na Assembleia Legislativa. Deputado, boa noite. Muito obrigada por conversar com a gente neste programa de hoje sobre esse assunto, que inclusive teve uma polêmica maior na semana passada, que foi o depoimento ou não depoimento de Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, em relação àquela compra dos respiradores ali pelo Consórcio Nordeste. E o silêncio de Carlos Gabas durante este momento. O senhor postou em redes sociais trechos, inclusive uma discussão ali que o senhor teve com o líder do governismo na Assembleia Legislativa, Francisco do PT. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas queria perguntar, para a gente começar, desejando logo uma boa noite, o silêncio de Carlos Gabas, na sua opinião, permite a CPI tirar alguma conclusão sobre este fato em específico? Boa noite, Carol. Boa noite, meu querido amigo Vonúvio. É um prazer estar falando com o Mossoró. Carol, eu milito na área política já há quase 30 anos, né? Eu sou advogado. E eu participei de muitos processos, inclusive criminais. Eu nunca orientei um cliente meu inocente a ficar calado. Porque o inocente, mesmo que ele fale uma besteirinha aqui, outra acolá, o juiz vai olhar no olho dele e saber que ele é uma pessoa que está falando a verdade. O silêncio de Carlos Gabas sobre o desvio de 48 milhões de reais de respiradores na fase mais aguda, onde muita gente estava morrendo sem respirador no Nordeste, só 5 milhões foram aqui do Rio Grande do Norte. O silêncio de Carlos Gabas, ele fala muito, ele diz muito. Ele diz que Carlos Gabas, apesar de até hoje receber salário por dia do Rio Grande do Norte, não quer prestar contas. Ele diz que Carlos Gabas está com medo. E ele sabe que nós tivemos acesso a documentações sigilosas muito comprometedoras, e que a CPI vai ter consequências muito graves. Diante do silêncio dele, nós vamos tomar algumas providências, né? Convocamos o prefeito de Araraquara, Edinho do PT, que é suspeito de também participar do esquema, por uma relação com Carlos Gabas, e vamos fazer a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico também do senhor Carlos Gabas. Dentro de tudo isso que vem sendo falado, deputado, da negativa do Carlos Gabas
da insistência da CPI em buscar a verdade sobre o que aconteceu na pandemia aqui do estado do Rio Grande do Norte, surgiu aí a questão do senhor ser convidado lá para o Senado, também para prestar depoimento. Como é que isso aconteceu e o senhor vai realmente lá para Brasília? No dia da CPI, da sessão da CPI com Carlos Gabas, 2 senadores participaram da sessão. O senador Eduardo Girão, que é um senador do Ceará, e o senador Stevenson do Rio Grande do Norte. E o senador Eduardo Girão, ele faz parte da CPI da Covid federal. Eu passei para ele o que é que a gente tinha, mostrei a gravidade, e ele ficou estarrecido, porque a gente já tem documentos muito contundentes. Ele levou o vídeo da sessão para a sessão do Senado, e mesmo ele sendo minoria da sessão, os senadores aprovaram um convite para que tanto eu fosse lá falar, como eu apresentasse a documentação sigilosa. Sinceramente, Ivanúvio, eu não acredito que vá dar tempo de eu ir até a CPI do Senado, porque ela já está prestes a acabar, e o relator da CPI, senador Renan Calheiros, o filho dele é governador do Nordeste e também tomou o trambique. Então, não acredito que eu seja efetivamente que eu vá lá. E eu nem acho que a presença mais importante seja minha. Eu achava importante ir para lá os empresários que fizeram delação premiada e que confessaram o roubo dos 48 milhões, o senhor Carlos Gabas, o governador da Bahia, que era presidente do Consórcio Nordeste, alguns servidores, o chefe da Casa Civil do Estado da Bahia, que está acusado de receber propina e foi afastado do cargo. Então, eu acho que essas presenças eram até mais importantes. Mas é claro que eu me coloco à inteira disposição. A gente está fazendo uma investigação muito séria aqui no Rio Grande do Norte. Muita gente não estava contando com essa investigação, porque a gente não está fazendo lacração na CPI. Eu não estou desesperado atrás de ficar fazendo grandes cenas na CPI, como não fiz com a presença de Carlos Gabas aqui. Inclusive, o tratamos de forma muito educada, mas ele sabe que a chapa está esquentando para ele e as consequências serão muito sérias. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto e traz mais detalhes com o deputado Kelps Lima aqui no Cenário Político.